Olá, boa noite. O TN2 está no ar. Um feto foi encontrado em Viana, estava no rio Formate. Foi um morador que viu e acionou a guarda municipal. O corpo foi encontrado boiando, envolvido em um lacre de botija de gás e folhas que foram trazidos pelo rio. O feto aparentava ter 7 meses e era um menino. Ele foi encontrado por populares no início da tarde de quarta-feira. A viatura 04 foi abordada por um munícipe no patrulhamento no bairro Vila Betânia e foi informado sobre a possibilidade de ter um feto, uma criança, aparentemente um feto, jogado no rio Formate, que faz a divisa entre os municípios de Viana e Cariacica, entre o bairro Vila Betânia e no bairro Santo André. Aí os mesmos vieram verificar essa informação e constataram. De acordo com informações iniciais, não há vestígios de sangue no local onde o feto foi encontrado que indique que um parto tenha sido feito ali. Por isso, acredita-se que o corpo tenha sido trazido pelo curso do rio. Segundo a perícia, pelo estado de decomposição, é possível que o cadáver já estivesse mais de 24 horas na água. Não foi encontrado nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de vestimento no local, mas essa é uma informação que somente a perícia vai poder dar com mais precisão. Muitos curiosos se reuniram no local, mas ninguém testemunhou o ocorrido e, por enquanto, não há pistas do que aconteceu. O corpo foi levado ao DML de Vitória para necropsia e agora o caso vai ser investigado. A Polícia Civil diz que está investigando o caso através do Departamento de Homicídios. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um fuzil foi apreendido durante uma operação da Polícia Civil no Morro da Garrafa, em Vitória. 8 pessoas foram presas, entre elas um homem apontado como chefe do tráfico de drogas da região. Os conduzidos foram encaminhados para o DHPP, numa operação que contou com o apoio do CORE. Segundo o superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordoli, todos os detidos foram pegos em casa no Morro da Garrafa, em Vitória. Uma roupa camuflada e drogas estão entre os materiais apreendidos. Dos 8 conduzidos aqui para a DHPP, o delegado Romualdo Gianordoli destaca a prisão de 2 deles, um conhecido como 2D, e seria responsável por gerenciar o tráfico de drogas para Marujo, ali no Morro da Garrafa. Danilo Pires Nunes, o vulgo 2D, 27 anos, de acordo com a polícia, tem mandados de prisão em aberto. Foi pego dormindo e não reagiu. Alguns dos detidos tentaram fugir da incursão dos policiais, mas acabaram pegos. 3 armas foram apreendidas, 2 pistolas e esse fuzil 756. De origem americana, ele, segundo o delegado Romualdo Gianordoli, foi o primeiro armamento pesado adquirido pelo tráfico do Morro. Na época em que foi comprado, 2014, custou R$70 mil ao tráfico. Ainda bem que foi tirado de circulação, né? E a polícia tenta identificar os criminosos que mataram um barbeiro em Vitória. Os assassinos cercaram um ônibus que passava pelo bairro Caratuíra. Todos os passageiros correram. O barbeiro implorou para não ser morto, mas foi assassinado com 17 tiros no meio da rua. O Luiz Felipe Fracassoli tinha 26 anos, trabalhava no bairro onde nasceu e foi criado. Ele também era jogador de futebol. A suspeita é de que o ataque era para outra pessoa era o alvo. Ela escapou da morte porque ficou escondida dentro do ônibus. Qualquer informação pode fazer a denúncia ao 181. No retorno do TN2, um pedido de socorro de quem mora ou trabalha em Cobilândia, Vila Velha. Aguarde. TN2 de volta com imagens de um assalto em Cobilândia, Vila Velha. O criminoso ameaçou bater na jovem com um capacete. Só que momentos após o crime, ele acabou se dando mal. Praça da Paz. Nome e decoração desejam esperanças renovadas a quem passa por Cobilândia, Vila Velha. Para quem fica, tais votos são um clamor, já que a insegurança é certeza. O que estamos vendo hoje na nossa comunidade aqui são os comerciantes sendo assaltados frequentemente, os moradores com medo de sair de casa, ou seja, o bandido está solto e o cidadão de bem está preso em suas residências. Cobilândia é ponto de encontro e saída para vários bairros e outras áreas da região metropolitana. Fator que, segundo moradores, pesa na balança do perigo. A gente cobra os comandantes de companhia aqui, mas infelizmente eles não têm condição de atender a comunidade a contento, tendo em vista que a segurança hoje no nosso estado está muito fragilizada.
Para inibir a ação de bandidos, a comunidade resolveu criar um grupo virtual, onde trocam informações e alertam uns aos outros sobre qualquer ameaça. Aconteceu em tal lugar, manda a imagem. Quando passou por aqui, manda a imagem. Em outra praça está a 17ª Companhia Independente de Polícia Militar. Presença que não intimida os criminosos, vilões desse enredo cotidiano dos moradores e comerciantes de Cobilândia. Nesta terça-feira, a poucos metros da base da PM, uma loja de acessórios para celular e variedades foi assaltada. O bandido levou 2 aparelhos, sendo um deles o de uma funcionária, e ainda a ameaçou de agressão com um capacete. Ele chegou como se fosse um cliente normal, pediu capinha, película, e aí na hora de finalizar, né? Ele foi para trás do balcão ali, me acorralou ali no canto e começou a pegar as coisas, pediu dinheiro do caixa, falou para mim não gritar, senão ele ia me arrebentar. Muito abalada, a vítima ainda treme de medo ao lembrar do que viveu. Fui atrás dele, né, pedi para ele devolver meu celular porque eu tinha comprado recentemente, eu implorei para ele devolver, aí ele ficou falando para mim não gritar. Até me ameaçou bater o capacete também 2 vezes. O suspeito de assaltar a loja e ameaçar a funcionária foi encontrado na rua Santa Clara, no Vale Encantado, também em Vila Velha. Segundo o registro de ocorrências da Polícia Civil, o indivíduo, de 24 anos, teria sido alvo de uma tentativa de homicídio, praticada por autores não identificados que o teriam reconhecido como assaltante e então partiram para a agressão. Olha, sobre o policiamento, a PM diz que está atenta aos crimes que acontecem ali na região e que tem atuado no reforço. Também pede para que a população acione o CIOD 190 sempre que houver a suspeita ou ocorrência de crime em andamento. Ainda em Vila Velha, um bandido acabou se dando mal durante uma tentativa de assalto. O criminoso foi surpreendido e imobilizado por uma das vítimas, que é lutadora de jiu-jitsu. Foi no bairro Itapuã. Esse bandido estava armado com uma faca, ameaçou matar as jovens de 25 e 27 anos. Elas seguiam para a faculdade, mas ele acabou desarmado no momento em que tentou esfaquear uma das vítimas. Policiais civis que passavam na região mantiveram o criminoso preso até a chegada da PM. O homem de 32 anos foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por roubo e tentativa de roubo. Ele já está no presídio. Agora de Vila Velha para Vitória, Jardim da Penha é um novo motivo de reclamações dos moradores. Vários instrumentos musicais foram furtados de dentro de um carro no meio da noite movimentada, perto da famosa Rua da Lama. Os instrumentos musicais estavam no banco de trás do carro de João Pedro. Na noite do último sábado, ele foi surpreendido ao encontrar o carro com o vidro quebrado e os objetos levados. Estacionei meu carro exatamente aqui, para ir de encontro a um casal de amigos, estava com a minha namorada. E por um deslize acabei esquecendo que estava o som aqui, a mesa de som e o violão, né? E isso era por volta das 9 horas da noite do sábado. A rua aqui estava bem cheia, estava tendo jogo e tal, tinha bastante gente. E por volta de meia-noite, quando eu retornei, quando eu vim por aqui, eu já via o vidro quebrado e aí eu falei, putz, roubaram. O furto aconteceu neste ponto da Avenida Alziro Zarur, em Mata da Praia, bem próximo à movimentada Rua da Lama. O músico até tentou chegar ao autor por meio de câmeras, mas nenhuma delas no entorno filmam o local onde o crime aconteceu. Em poucas horas, a vítima contabilizou um prejuízo de mais de R$7 mil. Qualquer coisa que venha, que possa chamar a atenção de alguém que está passando do lado do carro, a gente tem que evitar deixar a mostra, né? Mas mesmo sabendo disso, me prevenindo sempre, dessa vez por um deslize esqueci. E acontece, né? Pode acontecer com todo mundo. 2 dias depois do furto, um amigo do músico se depara com o inesperado. O mesmo violão estava à venda em um aplicativo de mensagens. Ontem à noite ele me ligou falando que tinha achado meu violão num anúncio, num grupo de WhatsApp, de comércio e tudo mais, e que ia tentar negociar com essa pessoa, explicar a situação para conseguir recuperar o violão. E graças a Deus a pessoa entendeu e devolveu o violão para ele ontem à noite. Fala pessoal, consegui recuperar o violão, acabei de pegar ele, mas graças a Deus está em minhas mãos novamente. Esse não foi o único caso de crimes contra o patrimônio na região. Mostramos na semana passada que uma Kombi foi incendiada próximo a uma praça em Jardim da Penha. Um homem foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento colocando fogo no veículo.
Também já mostramos que nem a numeração de casas e caixas de correspondência estão sendo poupadas. Quem mora e trabalha na região reclama da insegurança. Teve um dia que até um amigo meu, de noite assim, a gente estava assistindo um jogo, ele veio para cá, para essa rua, para pegar um negócio no carro dele e foi assaltado aqui, sabe? Com todo mundo aqui no meio, um monte de coisa acontecendo. Que, na verdade, a gente não tem muita segurança, assim, acontece muito roubo, muito furto, não só de carro, de equipamento, mas de pessoas na rua. Situação que a gente deve ficar atento, assim, e tomar cuidado mesmo. Infelizmente, não estamos seguros. Bom, a Polícia Militar diz que o bairro é atendido por radiopatrulhas, tem um DPM 24 horas, além de serem feitas blitz e abordagens, também há moradores em situação de rua todos os dias. Já a Polícia Civil diz que está atenta aos crimes contra o patrimônio e que investiga todos os casos que são reportados. Orienta inclusive as vítimas a fazerem um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. A seguir você vai ver exemplos do poder transformador da educação. É um instante só. Estudantes de uma escola pública em Ferrosa, na Serra, distribuíram autógrafos hoje. Os alunos fizeram histórias em quadrinho para combater o preconceito e a violência. É só seguir esse caminho que ele nos leva ao conhecimento, à consciência, a mensagem que crianças de 10 e 11 anos de idade estão pregando, que é a paz na escola. Alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Abel Bezerra, em Ferrosa, na Serra, elaboraram uma revista em quadrinhos que conta histórias sobre respeitar as diferenças dentro do ambiente escolar, como combater o bullying, a agressão verbal e a violência em geral, né? E a galerinha hoje teve uma manhã de distribuição de autógrafos. Olha só. Autógrafo bonito, letra bonita, meu amigo, parabéns. Obrigada. Que história que você criou? Eu criei sobre o menino que era negro e foi o primeiro dia dele na escola e fizeram bullying com ele. Foram 50 crianças que participaram do projeto, cada uma contando a sua história. Sofia, você criou a história de quê? O primeiro dia de aula da Clara. Ela é chamada de feia. Mas sem conhecer a Clara, no primeiro dia já chamam ela de feia, sem conhecer? Uhum. Minha amiga, que história que você conta pra gente? No primeiro dia de aula da Ana Clara, uma menina chamada Isabela empurrou ela no chão por causa dela ser preta e com cabelos cacheados. E as mães dos alunos deram todo o apoio durante as semanas em que o projeto estava ganhando vida. É uma coisa que eu sempre ensinei ela também em casa, né, sobre o bullying e para ela não fazer e se acontecesse com ela, né, e ela replicar isso na história é muito interessante, né. E eles têm que entender que cada um é diferente, mas que no final todos são iguais, né. A ideia foi da Caroline, a professora que viu nos quadrinhos o meio de combater a violência e o preconceito. E quando eles foram fazer isso nos Chromebooks, usando a tecnologia, foi quando eles realmente se interessaram, porque eles nasceram nesse mundo já tecnológico. Então, quando a gente traz isso para a sala de aula, é um diferencial e eles fazem se divertindo. E os pais também adoraram participar desse projeto. Ver no rostinho deles a felicidade de autografar o seu próprio livro, tê-los como escritores, não tem preço. Muito bacana, parabéns. E incentiva a leitura também, né? Os exemplares impressos foram distribuídos na própria escola. E sabe aquela pergunta que todo adulto faz para as crianças? O que você quer ser quando crescer? A Aishla já escolheu. Dá para perceber pela roupa, né, gente? Não é que ela ganhou um presentão no dia do aniversário? Essa é a Aishla. Ela acabou de completar 6 anos de idade e conta para quem quiser ouvir do sonho de ser uma policial rodoviária federal. Porque eu queria muito ser polícia. Meu sonho é ser polícia. Desde o ano passado, elas falam em CPRF. Aí a gente viajou no início do ano, ela viu a área da Polícia Federal e falou: mãe, eu vou trabalhar aqui. No último sábado foi aniversário dessa mocinha e o avô dela deu de presente esse uniforme aí. Ela sempre anda comigo no carro, né? Então sempre que ela vê a viatura da Polícia Rodoviária Federal, né? Da PRF, ela sempre falava comigo: vô, olha lá meus amigos, eu ainda vou ser chefe deles ainda. Mas as comemorações de aniversário não acabaram não, tá? Uma última surpresa aguarda ela na escola. Essa daí, que fica em vista da Serra 1. É na sala de aula aqui atrás que tudo vai acontecer. Para todos os efeitos, os alunos apenas sabem que nós vamos fazer uma reportagem sobre o que eles querem ser quando crescer. Primeiro, a criançada ficou bem animada com o papo sobre as profissões, mas foi essa mocinha que se destacou entre os colegas.
Será que temos uma policial rodoviária federal de plantão? E finalmente, o momento de revelar a surpresa. E mais o quê? Qual a parte boa da Polícia Rodoviária Federal? Não sei. Você conhece algum? Me conta, você já conhece algum? Eu já vi uma Polícia Federal em algum lugar. Então tá bom, Ashley. Então, assim, vou pedir pra você dar uma voltinha pra trás agora. Olha, pode. Agora você tá autorizado a olhar pra trás. Tudo bem? Tudo bem? Você que é a Ashla? Como você tá? Dá um beijo aqui no tio, pô. Primeiro passo, não é? Respeitar a mamãe, respeitar o papai, respeitar o vovô, respeitar a vovó, respeitar os professores. E aí, lá no futuro, chegar igual a gente, sim, igual a nós, para sermos policiais. Normalmente, os eventos que a gente se encontra são eventos recheados de uma tensão, de algum acidente, de alguma apreensão. Hoje é um dia extremamente feliz para a gente, da Polícia Rodoviária Federal, saber que a nossa presença é tida como um presente para uma criança. Desde o início, quando a gente trabalhou profissões na sala, ela sempre deixou bem claro duas coisas. Ou era Polícia Federal, ou era médica. E aí, Polícia Federal, acho que ganhou o coração dela. Agora sim, a festa tá quase completa. Só falta uma coisinha. Parabéns! Que gracinha! Muito legal, um belo exemplo, né, gente? Olha, o TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, até amanhã.